Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e no vídeo de hoje, mais uma vez, eu trago meu gato, que ele já tá quase fazendo parte do cenário, que ele tá sempre dormindo no mesmo canto. O vídeo de hoje vem trazer um tema tanto de design de interiores quanto de design de superfícies, que é sobre texturas e padronagens. Para quem me segue no Instagram, se você não segue, vai lá seguir, é @isa.piso, Isa com Z. O link tá aqui na descrição, vai lá ver. E eu estava trazendo esse livro aqui que está embasando o vídeo, que é o de Projetando Espaços, escrito pela Miriam Gurgel. Também está embasando nesse vídeo duas teses de mestrado muito boas. Os links estão também na descrição, assim como tudo que aparecer nesse vídeo. E os nomes estão aí, eu não vou ler porque é muito grande. Já deixa o seu like antes da gente começar. E se você não é inscrito no canal, convido a inscrever-se. Aqui tem muito vídeo sobre arquitetura, sobre design de interiores, também sobre design gráfico, alguns aplicativos que são úteis, pelo menos que eu acho. E é isso, ativa o sininho se você quiser sempre receber meus vídeos assim que lançar. E me segue no Instagram, isa.piso. Vamos começar o vídeo falando sobre o que a Gurgel vai trazer pra gente sobre design e os elementos visuais e como que a gente tem que interagir com eles para essa prática. Design de interiores, assim como tudo que vem com a palavra design, é basicamente o ato de projetar, o ato de organizar diversos materiais, diversos elementos, para que eles sempre conversem entre si, porque a gente já sabe que eles vão interagir. Eles vão se conversar de acordo com a percepção das pessoas, mas é dever do design fazer isso de uma maneira harmoniosa, sempre a trazer o equilíbrio, a não ser que não seja essa o seu objetivo. Mas sempre tendo, né, um objetivo em mente, que é o que a gente chama de conceito do projeto, ou então de partido, e é usando disso de todos os elementos visuais que a gente vai encontrar no espaço, no caso falando de design de interiores. Esses elementos são o próprio espaço, as formas, as linhas e pontos, as texturas e padronagens, que é o elemento desse vídeo que a gente vai falar, que eu gosto tanto, a luz e a cor. Então é importante você ter isso em mente. Quanto às texturas, vamos falar um pouquinho sobre as definições. Eu achei essas definições que vêm do Lupton e Philip, falando que a textura é o grão tátil das superfícies, portanto, ela é diretamente ligada ao nosso senso tátil, aquilo que traz, né, na mãozinha. Então, você coloca a mão no material, você consegue perceber se ele é liso, se ele é rugoso, qual que é a sensação. Mas basicamente o Xing e o Bing Li, eu acho que é assim que fala o nome dele, vai falar pra gente que ele não é somente uma sensação tátil, mas ele também é visual, porque nós conseguimos perceber essa superfície, ou se ela é lisa, se ela é rugosa, se ela é ondulada, se ela é dura, áspera, a partir do visual. A gente não necessariamente precisa usar a nossa sensação tátil. Por quê? Porque ela é a resultante das qualidades da estrutura tridimensional das superfícies dos materiais. Lembrando que tá esse slide aí pra gente falar. A textura e a rugosidade, ela não vai vir só por causa da qualidade do material, daquela natureza. Por exemplo, madeira vai ter uma certa textura, não necessariamente. Vai depender do acabamento que está sendo dado àquele material. O que, que vai ser o acabamento? É uma série de mecânicas e execuções que são envolvidas para poder dar finalização em um certo produto, junto, né, com a qualidade da natureza dele, como material. Vou dar um exemplo. Nessa imagem aí, os armários você consegue ver nessa cor rosé. Lembra que essa daí é a coleção 2020 da Italinha? Tá linda? Você vê que ele está bem brilhante. Por quê? Porque o acabamento é um acabamento cristalino, que é esse brilhante que vocês estão vendo. Aí você consegue ver que a cor ela é modificada em comparação com a da parede, está muito mais saturada. A luz ela fica de uma maneira diferente, criando quase como se fosse um espelho, né, nesse armário. Ela fica bem mais contrastante. Tudo isso por causa do acabamento. Se ele tivesse escolhido um acabamento, por exemplo, fosco, ia ser completamente diferente, mesmo com a mesma cor e o mesmo material. E tudo isso vai gerar, então, a rugosidade e a textura que a gente tanto está falando. E a cachorra tá latindo.
Bom, enfim, por que que eu tô falando isso? Porque hoje em dia, de uns tempos, né, para cá, cada vez mais esse campo tá ganhando mais força, mais expansão. E ele tá trazendo essa qualidade das superfícies à tona, para não ser meramente um caráter estético de escolha, porque, eu vou escolher isso daqui porque é bonito, eu vou colocar isso na parede porque eu acho que fica bonito. Mas não, ela torna-se o objeto e às vezes ela ganha tanta importância que ela passa a ser superior àquele objeto que está sendo colocado, porque ela está sendo colocada numa superfície, dada a sua importância. Então, realmente, o design de superfície está ganhando muito campo para gente hoje em dia e ele deve sim ser considerado. Agora, falando das padronagens, as padronagens, elas basicamente, né, são essas estampas que a gente coloca nas superfícies e ela está sempre ligada a uma superfície. Então, ela vai pegar todas aquelas características, como textura, rugosidade, profundidade, volume, né, o relevo daquilo lá, além do material, do revestimento, para poder trazer as suas características, fora o próprio padrão dessa padronagem, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas ela pode ser tanto impressa, pode ser aplicada, pode ser recortada, projetada, as nossas várias formas diferentes de serem colocadas no espaço e você pode usar em basicamente qualquer superfície. A Evelyn Rutschling, acho que é assim que fala também o nome, ela vai trazer para a gente constatação de que a padronagem ela vai ser sempre a propagação de um módulo. Esse módulo ele é formado então de três características principais. A primeira é a formação de figuras, ou que ela também chama de motivos, que são formas ou conjuntos que vão basicamente ser o principal, né? Aquela figura. Nessa blusa que eu tô usando aqui, vocês estão vendo que tem uns elefantinhos? Isso daqui seria as figuras. Disso daqui uma padronagem figurativa, porque ela tem esses elefantinhos. Vou também falar um pouquinho mais disso depois. Nós temos os elementos de preenchimento, ou que também chamamos de fundo, que é quando as texturas e grafismos elas vão preencher os planos, que é também que a gente fala de fundo, né? E os elementos de ritmo, que é a configuração da mistura dessas figuras com esses elementos de preenchimento, que vão de acordo com certa posição, certa repetição de cores, que vai dar a grande característica daquela padronagem. Junto com isso, né, nós temos um módulo, e como ela disse, a padronagem vai ser a repetição desse módulo. Você pode repetir de acordo com o processo industrial, basicamente de duas formas. A partir de um sistema alinhado, que é quando é colocado em linhas horizontais ou verticais aquele módulo, né, mudando às vezes lado a lado ou sobrepostos. Por exemplo, que nem essas aí que estão na imagem, que são os sistemas mostrados por ela. E também tem o não alinhado, que é quando você tem essa mesma ideia, porém, enquanto um se mantém, o outro vai mudar, alterando às vezes ângulo ou espaçamento. Com isso, você consegue vários tipos de padronagem diferente com o mesmo módulo. E é muito interessante você ver como vai surgindo cada vez mais conforme você pesquisa. Tem uns muito bonitos por aí. E eles, como eu disse, essas padronagens são sempre aplicadas em materiais, em revestimentos. E é importante você dar o material certo pro local certo ou pro objeto certo, porque ele vai ter uma série de recomendações e especificações que é muito importante você atentar, não é só pelo caráter estético. Alguns desses revestimentos são os têxteis, como por exemplo os presentes em estofados, móveis, cortinas, tapetes. Os cerâmicos e os porcelanatos, que eles vão ser usados, né, tanto em paredes, quanto fachadas, quanto pisos. E os materiais sintéticos artificiais, como por exemplo os laminados, os vinílicos, os emborrachados. Enfim, todos eles vão ter uma série de especificações e é importante que você fique atento a eles. São as características físicas, vou dar aqui alguns exemplos: resistência ao risco, absorção de água, resistência à flexão. As características químicas, como por exemplo a resistência à mancha, a ataque químico. As características geométricas, espessuras, os lados, ortogonalidade, ou palavrinha difícil,
E as características visuais, obviamente, como a tonalidade, as cores e daí em diante. Por que que eu coloquei essa imagem? Mais uma vez, tá vendo que os armários que estão aí, assim como antes, são brilhantes, são meio cristalos, esses que estão embaixo? Por quê? Porque na sala, no quarto, você pode super usar, fica muito bonito, tá sendo muito usado hoje em dia. Mas vai usar isso numa cozinha, por exemplo, para você ver. Não vai dar certo, porque quanto na resistência física, esse acabamento brilhante faz com que ele fique muito liso, mais uma vez falando da textura, e ele tem baixa resistência ao risco. Então qualquer coisa ele vai riscar fácil, ele vai sujar, vai aparecer mancha fácil, principalmente coisa de gordura que é muito usado, né, na cozinha, você tem todo esse tipo de coisa. Também vai escorregar fácil, então não é todo lugar que você pode usar um acabamento brilhante desses. É muito difícil quando fala de piso, quando fala de parede, esse tipo de coisa, porque você tem que escolher com muito cuidado os materiais. Então tome cuidado com as especificações, certo? Antes de escolher. Mas quanto à classificação dessas padronagens, nós temos algumas principais, que é chamado de taxonomia, né? Essa classificação. Os florais, como por exemplo estes daqui, basicamente flores, geométricos, formas geométricas, temos estampas de animais, como por exemplo esse daqui, que lembra, né, algum animal, figurativo, que assim como a minha blusa que tem um elefantinho, e esse daqui que trazem figuras, os clássicos, como por exemplo esses daqui, esse daqui ainda é o abstrato. E esses daqui que é o clássico que seriam listras caxemires, como esses daqui, que são caxemires, e o xadrez, que eu vou mostrar, tem mais um monte de tipo de xadrez, parece uma boneca russa, né, vai cada vez vindo mais, mas você tem uma infinidade de taxonomias, de classificações para essas padronagens, para usar vários tipos e combinar elas entre si de forma a sempre ficar harmônica. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários qual que é a padronagem que você mais gosta, qual que é a textura que você mais viu em design de interiores que te deixou, sabe, pirado. E é isso, gente. Mais uma vez eu peço que você curta esse vídeo, inscreva-se nesse canal e me siga nas redes sociais, né, no Instagram, @isa.piso. Um beijo e até o próximo vídeo.